Quando eu liguei para minha mãe para falar sobre Beal, ela ficou extremamente séria. Normalmente, minha mãe é tão radiante quanto uma pessoa pode ser. Alguém que se importa, amorosa, que faria bolinhos para todo mundo se não incendiasse a cozinha toda vez que tentasse cozinhar. É bastante racional. Ela é uma doutora brilhante, e a única exceção para sua lógica estrita é que ela é religiosa. Ela definitivamente não gosta de falar de coisas sombrias. Quando eu fiz 7 anos de idade, ela estava acostumada com Beal, mesmo que não tivesse certeza do que pensar dele. Todos os livros e pediatras que ela consultou garantiam que amigos imaginários eram perfeitamente normais, mesmo que esse fosse um pouco mais sombrio. Como eu era uma criança feliz e sadia que socializava com outras crianças e gostava de rosas e pôneis, se Beal me ajudasse a superar algum pensamento ou medo obscuro, então talvez fosse ok. E bem, algumas histórias como o do monstro do closet eu nunca contei pra ela. Acho que mesmo naqueles tempos eu sabia que não era algo bom para se falar. Como meu irmão era mais velho e, portanto, legal demais para brincar comigo, eu constantemente era deixada sozinha e criava brincadeiras comigo mesmo. Beal sempre aparecia bastante nisso. Se ele não estava por perto, eu fingia ser ele e lutava contra os monstros terríveis e ia nas suas aventuras. Se ele estava, minha mãe me encontraria sozinha em meu quarto falando com alguém que não estava ali, desenhando na quietude. Conforme eu fui ficando mais velha, eu comecei a ter uma brincadeira nova. Um dia, minha mãe me encontrou engateando pela casa com um cobertor sobre mim. Ela perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava aprendendo a ser uma caçadora, assim como Beal. Ela não pensou muito sobre o assunto, mas ficou bem aborrecida, quando eu também virei uma ladra. Minha mãe encontrava coisas aleatórias escondidas em meu quarto. Às vezes, coisas que não tinha ideia de como eu consegui. Coisas estranhas que apareciam no meu quarto. É claro, eu culpei Beal. E ela me disse que eu deveria falar para Beal parar de roubar e arranjar um novo hobby. Honestamente, isso provavelmente não era paranormal, era só eu. Eu era tão terrível quanto qualquer criança da minha idade, e quem sabe o que eu não estava achando e coletando. Quando minha mãe me ameaçou tirar minhas sobremesas até que aquilo parasse, no entanto, a brincadeira mudou. Eu comecei a ser sonâmbula. Pela manhã, minha mãe me encontrava em lugares estranhos. Começou como algo pequeno. Eu estaria no chão do meu quarto ou no térreo, deitada no sofá. Novamente, os médicos garantiram a ela que isso era normal, mas começou a ficar um pouco estranho. Ela me encontrou em lugares que eu não tinha como alcançar, ou nos quais ela me ouvia chegando. Algum desses lugares inclui os armários da cozinha, o chuveiro do banheiro de hóspedes e a mesa do meu irmão, e etc. Meu irmão tem um sono muito leve, ele deveria ter me ouvido entrar e deitar ali. O armário deveria ser possível de entrar, e minha mãe quase não conseguiu me tirar dali. O que é interessante é que eu me lembro disso. É uma das minhas memórias mais sólidas, talvez por ser mais recentes. Eu sei que o sonambulismo era parte do jogo. Durante meu sonambulismo, eu estava sonhando. Eu podia ver tudo ao meu redor, perfeitamente na escuridão, e Beal estava me guiando. Ele estava me ensinando como espiar da mesma maneira estranha que ele fazia. Pelo menos é o que eu acho que acontecia em meus sonhos. Uma noite, minha mãe acordou dos seus sonhos. Isso é o que ela diz lembrar de ter acontecido. Eu não estou dizendo o que aconteceu e ela mesma admite que pode ter sonhado tudo ou que a memória esteja turva pelo tempo. Mas ela se sente confiante o bastante para me contar isso, o que me leva a crer que ela realmente viu algo estranho. Quando ela acordou, seu quarto estava completamente quieto e silencioso. O silêncio era igual ao que eu experienciei na minha própria casa. Ela disse que parecia que tudo estava segurando a respiração e esperando por alguma coisa. Minha mãe ficou quieta, mas manteve os olhos abertos e tentou entender o que estava acontecendo. Conforme ela observava tudo, a porta se abriu. Ela abriu sem fazer qualquer ruído. E eu sei que vocês sabem que todas essas portas fazem pelo menos um pouco de barulho quando são abertas. A porta abriu devagar e eu entrei. Ela disse que meus olhos estavam fechados e eu estava aparentemente sonâmbula, mas engateava em meus dedos das mãos e pés com movimentos muito estranhos. Silenciosamente eu passei pelo quarto e fui direto para o pequeno corredor que liga o banheiro ao closet. Minha mãe admitiu que ela parou por um momento porque estava incerta do que fazer e sem acreditar no que estava vendo. Sabia, no entanto, que devia ver se eu, por alguma razão, precisava de ajuda. Não importava que coisa assustadora eu estivesse fazendo, eu era sua filha, afinal das contas. O silêncio no quarto dela havia passado, mas conforme ela se aproximava do closet, as sombras e o ar pareciam mais densos.
Parecia que o mundo estava sendo sufocado. Eu estava enrolada perto dos seus sapatos, sussurrando alguma coisa enquanto dormia. Ela me chamou e perguntou se eu estava bem, e o que eu estava fazendo. Eu disse a ela, ainda dormindo, que eu estava caçando algo. Não preciso dizer que ela ficou bastante desconcertada. Ela segurou a pequena cruz que ela sempre usa e rezou em silêncio, o que não pareceu melhorar muita coisa. E depois disso, ela disse algo do tipo: Vox, você precisa parar com isso e voltar para sua cama. Está na hora de você dormir. Minha resposta fez zero sentido para ela na ocasião, mas ela definitivamente se lembra. Eu virei minha cabeça do canto que eu estava e, encarando, olhei para ela. Embora os meus olhos ainda estivessem fechados, eu disse: Mas você não quer que eu me esconda? E se eles tentarem me encontrar? Ela não respondeu, apenas continuou rezando em silêncio, e depois disso, o silêncio em seu quarto passou. Ela ainda estava assustada, mas confortável bastante para, depois de me observar por alguns longos minutos, me pegar no colo e carregar de volta para o meu quarto. Minha mãe nunca me contou nada disso quando eu era pequena, mas eu lembro que, pouco tempo depois, ela começou a me forçar a ir para a igreja com ela nas manhãs de domingo. Ela se livrou de uma boa parte dos meus desenhos de Beal, mas isso não pareceu me incomodar, o que a deixou bem confusa. Ela finalmente me perguntou um dia se eu ainda brincava de caçadora, e eu fiquei bastante séria e disse que não brincava mais de caçadora, e não queria ser uma. Eu não elaborei meus motivos na época, mas eu acho que eu tenho uma memória que explicaria isso. Bem, eu devo alertá-los que a próxima história é muito desagradável.